Bom dia, pessoal! Que bom estarmos aqui mais uma vez. No primeiro domingo deste mês, eu fiz um acolhimento dando boas-vindas ao mês de setembro. Dizia que setembro é o mês cantado em versos, prosas e imagens maravilhosas. Dizia também que a primavera é a estação das flores e a natureza se veste de cores e esperança de renascimento. Porém, tivemos um mês de setembro atípico, com forte impacto ambiental, desmatamentos e queimadas sem precedentes. Um mês muito delicado. E como salmista perguntamos: elevo os olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? Confiamos neste Deus que nos socorre e elevamos nossa prece pela solidariedade e fortalecimento do amor fraternal. Esperamos em Deus que nos socorre, que brevemente nossas matas voltem a ser verdes, que nossos campos sejam floridos, pois o nosso Deus é um Deus que renova as suas misericórdias todas as manhãs e renova em nós a esperança de um dia melhor. Vamos abraçar esta causa, vamos abraçar a nossa terra, o nosso mundo, a nossa mãe terra. Vamos olhar mais para o outro, para os nossos animais, para as nossas plantas, para o nosso verde, para os nossos irmãos, para o nosso semelhante. E assim viveremos bem melhor. Vamos cuidar mais um do outro. Por isso, respondemos como salmista: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E assim podemos cantar: ó Senhor, tu nos guiarás em completa paz. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Ó Senhor, o dia que declina, há em mim anseios de chegar. Faz-me ver a tua luz divina, para que eu possa firme caminhar. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Sei que sou um pobre viajante, que nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante até chegar à pátria do porvir. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor
pobre viajante, que nem mesmo tem onde dormir, mas eu vou seguindo confiante até chegar à pátria do porvir. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei num lar de amor sem fim. Amém. Para a reflexão bíblica de hoje, convidamos a nossa irmã Marta Pinilos. Marta é enfermeira, especialista em saúde coletiva, tendo atuado na área de pediatria, planejamento estratégico e vigilância epidemiológica. Marta foi participante da mocidade da Igreja Batista 2 de Julho e sonhou em transformar o mundo, renovar a Igreja, torná-la mais próxima dos ideais do Cristo. Como ela mesma afirma em suas declarações no livro IBN 25 anos, desejou um Jesus Cristo nordestino, pregando justiça social. Por isso ela foi uma pessoa atuante na organização da nova igreja que hoje tem 45 anos, a Igreja Batista Nazaré. Como membro fundadora da Igreja Nazaré, participou do coral, da diretoria, de diversos departamentos, principalmente do Departamento de Proclamação e também do CEPTAS, que é Centro de Pesquisa, Ação Social e Teológica. Marta é uma menina meiga e tem a voz doce. É pura poesia. Um dia ela me ofereceu um verso de Pablo Neruda. E hoje a classe Santuário lhe oferece este mesmo verso. Vivo para florescer outros jardins. E sem perceber o meu se abarrota de rosas e manacás. Vivo cada dia como se fosse cada dia. Nem o último, nem o primeiro. O único. Marta Pinilos. Caros irmãos, graça e paz. Vamos refletir um pouco nesse momento sobre direitos das crianças. E para embasar publicamente a nossa fala, nós vamos utilizar duas versões de diferentes evangelistas de um mesmo fato da vida de Jesus. E então, a primeira versão é a de Marcos 9, 35 e 36. E então pôs uma criancinha no meio deles, tomou-a nos braços e disse-lhes: todo aquele que acolheu uma criança como esse em meu nome, está acolhendo a mim. E todo aquele que me acolhe, está acolhendo o Pai que me enviou. A versão de Lucas 9, 47. E disse a eles: todo aquele que cuidar de uma criancinha como essa, está mostrando amizade por mim. Está mostrando amizade pelo Deus que me enviou. O seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. A gente observa que em vários momentos da vida de Jesus, ele dirigiu o olhar, teve um olhar diferenciado para as crianças. Nesse momento específico, ele as coloca no centro, as coloca no colo e recomenda para com elas o mesmo cuidado que temos consagrado. Mas será que isso é mesmo necessário? Se a gente pensar que nós, a espécie humana, somos a mais vulnerável nos primeiros anos da nossa vida e que para que a gente sobreviva, a gente precisa que alguém cuide, nos alimente,
nos aqueça, nos proteja do perigo, a gente entende que a recomendação do Cristo faz sentido. É preciso que as pessoas cuidem das crianças. E o que seria exatamente tratar a criança como sagrada? Eu, pessoalmente, acredito que tratar a criança como sagrada é torná-las pessoas melhores, cuidar delas para que elas sejam no futuro pessoas melhores. Então, todo o nosso investimento vai ser nessa nossa relação para com essas crianças. Que ela seja uma relação de fonte de força e de afeto. E como é que a gente faz isso? Presença física, amor com limites, compreensão, brincadeiras, carinho. É essencial que a criança se sinta segura, saiba que nós gostamos, que nós queremos estar com eles. E que a gente demonstre isso, não só com palavras, mas com palavras e com atitudes, com toque, com carinho, com respeito aos sentimentos, com escuta das opiniões, né? Então, acho que essa deve ser a nossa relação com os nossos filhos, né, que são as crianças que, na maioria das vezes, estamos mais próximos, mas também com outras crianças da nossa família, os netos, os sobrinhos, os filhos dos amigos e também com as crianças da nossa comunidade. E a gente lembra, se a gente for olhar a história, que nem sempre o cuidado com as crianças foi prioridade para as famílias. Por exemplo, na antiga Grécia e Roma, as crianças que nasciam com problemas, as famílias, os pais, os chefes das famílias, ou sacrificavam ou as abandonavam à própria sorte. E ao longo do tempo também, muitas crianças foram abandonadas simplesmente por não serem fruto, né? Não nascerem de um casamento formal. E a igreja apoiava isso, né? Então a família preferia abandonar essas crianças do que ter o constrangimento moral de ter uma filha, mãe solteira, né? A orfandade era outro problema para a sobrevivência da criança. Quando isso ocorria, ela ia viver ou da caridade pública, do acolhimento de outra família ou de uma instituição. E às vezes esse abandono não era só de pais que faleceram, mas também de pais vivos, às vezes justificados por condição financeira ou por disfuncionalidade da família e de responsabilidade mesmo, às vezes, especialmente masculina, né? Não havia obrigatoriedade legal do genitor de prover o sustento da prole. Então esse genitor muitas vezes abandonava essa mulher com os filhos. Outra coisa que era bastante comum era o trabalho infantil. Na Idade Média, por exemplo, a infância era curta. Com 7 ou 8 anos, os meninos já ingressavam nas responsabilidades do mundo adulto. Se moravam no campo, eles iam trabalhar, ajudar a família no plantio, né, na lavoura, no plantio, na colheita. E se moravam nas cidades, eles iam aprender um ofício, né, com o mestre numa oficina. E as meninas, isso para os meninos, as meninas, elas aprendiam a serem donas de casa. Na maioria das vezes, com 13, 14 anos, elas já se casavam ou eram casadas. Com a Revolução Industrial, né, no século XVIII, muitas famílias saíram do campo para as cidades e a mão de obra infantil ela foi incorporada ao trabalho nas fábricas. E as crianças eram submetidas às jornadas de trabalho de 12, de 14 horas diárias, em condições insalubres e inseguras. Então, a vida da criança, da maioria das crianças, né,
que as crianças mais abastadas não tinham esse risco. Por conta disso, né, por todos esses fatores de riscos, aliados ao conhecimento científico limitado, era bastante alto o índice de mortalidade infantil. E não existia na maioria dos países uma legislação específica de proteção aos infantes. Somente no século XX, né, o século passado, a Assembleia da ONU promulgou em 1959 a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que eram princípios que garantiam os meios para o desenvolvimento dessas crianças, ajuda especial em momentos de necessidade, prioridade no socorro e na assistência, educação de qualidade para essas crianças. Apesar desses documentos ser tão importantes, não era obrigatório aos países cumpri-los, e muitos países não cumpriram e as crianças prosseguiam com seus direitos violados. No Brasil, a gente tem uma sociedade historicamente desigual, e durante muito tempo o foco da legislação era apenas no controle da assistência aos menores abandonados, encaminhados para instituições, e os menores delinquentes, né, internando-os em colônias correcionais ou reformatórias, que, como a gente viu ao longo do tempo, tinha um foco bem voltado para a punição, sendo criticados pela violência interna e pela ineficácia de inserir esses menores na sociedade. Na década de 80, com a redemocratização do país, com a aprovação da Constituição Cidadã, o ideário era de liberdade, igualdade, incentivo à participação popular, o cuidado com as crianças, ele foi parte da Constituição, e no início dos anos 90 foi criada a Lei 8069, conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente, para normatizar, né, organizar e normatizar a atuação do Estado. O Estatuto, ele coloca a criança e adolescente como sujeitos de direito, com garantia específicas de proteção, né? E ele tinha dois princípios que eram fundamentais, que era o princípio do interesse do menor, né, que todas as decisões que diziam respeito àquele menor, elas deviam levar em conta o interesse do menor e não dos demais envolvidos. E ao Estado cabia garantir que essas crianças e adolescentes tivessem cuidados adequados quando os pais não fossem capazes de realizá-los. E outro princípio, que era o princípio de prioridade absoluta, em que os adolescentes deviam ser tutelados, com prioridade absoluta da lei. O Estatuto ele foi importante porque ele comprometia o Estado, a sociedade e a família na defesa e na legitimação dos direitos humanos e de uma vida digna para crianças e adolescentes. Quem desrespeitava ou quem desrespeita, né, ou minimiza os direitos da criança e adolescente previstos no Estatuto pode ser punido. Então é claro que não mudou magicamente a situação dos menores no nosso país, mas já foi um norte, um direcionamento legal que apoia, né, a melhoria de qualidade das crianças. E se a gente fizer um paralelo do Estatuto com a crença cristã, né, eu pessoalmente acredito que os direitos que são preconizados no Estatuto, eles estão coerentes com a visão bíblica. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê que alguns grupos, como as viúvas, né, eram priorizados. Então, a priorização de alguns grupos vulneráveis faz sentido biblicamente.
E é importante também que a criança ela cresça em estatura, em sabedoria e em graça, como Jesus cresceu, né? Então, o compromisso público e profético da igreja é com o reino de Deus. E para que o reino de Deus ocorra, nós temos que ter ações concretas de amor à vida e proteção à vida das crianças, né? Para que crianças e adolescentes vivam a sua vida em integridade. E nós, como cristãos, como parte do corpo da igreja, nós devemos ter essa sensibilidade, né, para uma prática cotidiana de respeito a crianças e adolescentes, na nossa prática profissional, no nosso lidar com as crianças da nossa família ou da nossa comunidade. Não podemos esquecer de que as crianças são sagradas e merecem o nosso cuidado. E que se o mundo hoje é dos grandes, o reino de Deus, como disse o Cristo, é das crianças e dos que se tornarem como elas. Que Jesus Cristo nos inspire a cumprir a sua orientação de colocar as crianças no centro e respeitá-las como respeitamos ao Cristo e a Deus. Amém. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando orava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor, amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Tu és o alimento desta caminhada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada.
nesta caminhada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também do teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade, do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja a Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar. E conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito.
também do teu povo, Senhor. Estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Bom dia. Chegamos ao nosso quarto domingo de setembro e quando nós estudamos durante todo esse mês, ou pelo menos conversamos a respeito de cidadania. Hoje eu queria conversar com vocês sobre cidadania e no aspecto formal e no aspecto real. Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essas coisas a partir de todos os depoimentos que ouvimos durante esse mês. Então, na verdade, a gente pensar assim, o que é cidadania e como a Constituição brasileira trata a cidadania. Então, lá na Constituição brasileira está dizendo que, primeiro, o Brasil é um país democrático com igualdade para todos. Segundo, que o Brasil promete erradicar a pobreza e as desigualdades. Terceiro, que é importante que o Brasil vai construir a cidadania e a igualdade para todos. Então veja, a promessa constitucional é que todos são iguais e que o próprio Estado brasileiro vai estabelecer critérios, formas para conquistar essa cidadania plena. E aí, além da Constituição, nós podemos observar nos últimos 20 anos o surgimento de uma legislação que vai também no mesmo sentido. Então vem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vem então, né, uma legislação inteira contribuindo para que, né, aqueles pressupostos constitucionais aconteçam. O problema é, né, isso aconteceu efetivamente, isso acontece efetivamente, isso está efetivamente, né, se realizando para todas as pessoas. Então, durante esse mês, eu pude levantar pelo menos 10 situações de violações desses pressupostos constitucionais e desses pressupostos legislativos que pregam a igualdade, o respeito e a garantia de direitos para todas as pessoas. Então, primeiro, nós vimos aqui que há violência praticada contra os indígenas. Segundo, que há uma violência também praticada contra quilombolas. Terceiro, né, que nós vamos ter, quer dizer, violência contra a mulher, contra a criança, contra idosos, contra os jovens negros, né, que estão nas periferias das cidades, contra, né, os usuários de drogas, né, contra as várias manifestações religiosas, né, sobretudo das religiões afro-brasileiras, ou de matriz africana. Então, na verdade, nós vimos aqui um corolário de denúncias de violações desses direitos. A questão que fica é, né, como é que a gente vai então entender o que é essa igualdade na perspectiva legal, constitucional, e o que é então essa igualdade na perspectiva real da população, né, que está, né, efetivamente vivendo a cada dia, né, em suas situações. Então nós vemos que nós observamos que essas populações, na verdade, né, elas não têm essa cidadania na forma que a Constituição prega. Ou seja, a cidadania no Brasil continua restrita a uma parcela da população. Porque se todas essas violações, se todas essas violências praticadas contra todos esses segmentos da sociedade, né, elas, né, se repetem cotidianamente, isso significa dizer que a sociedade brasileira não é igual e nem a cidadania está para todas as pessoas. Então, o que nós observamos nesse mês de setembro aqui, discutindo cidadania, conversando cidadania, ouvindo sobre cidadania, né, é a exata diferença entre
o que é formal, ou seja, o que está na lei, o que o Estado prega, e a efetividade dessas coisas, dos direitos e da cidadania propriamente dita. Entretanto, né, a gente precisa então dar um passo seguinte. Qual é esse passo seguinte? Lá no início das nossas conversas, nós vimos que há uma mensagem de Jesus Cristo, onde ele fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida terrena, é a vida aqui com direito, com igualdade, né, com todas as pessoas tendo tudo o que precisam, né, minimamente, para sobreviver e sobreviver com dignidade. Então essa dignidade e essa cidadania, elas só podem acontecer na medida que as pessoas sejam efetivamente iguais, respeitadas de forma igual, né, e consideradas igualmente, né, perante o Estado e perante todas as pessoas da sociedade. Mas aí pode acontecer ser levantada uma questão, né? Como é que isso pode ser feito e que papel a gente pode fazer e desempenhar nessa coisa toda, né? Então eu acho que a gente precisa entender a necessidade, primeiro, né, de se unir às lutas igualitárias que estão sendo feitas, né, que estão pelos vários movimentos, inclusive indígena, quilombola, LGTB, né, mulheres, idosos, crianças, né, ou seja, sem terra, sem teto, todos esses movimentos que estão sendo feitos por esse segmento da sociedade. A segunda coisa é que a gente precisa se indignar. A gente não pode se conformar com essa desigualdade, achando que ela é natural, que ela é normal, né? Então, indignar-se é o mínimo que a gente pode fazer, né, diante dessa situação. A outra coisa é a gente ser solidário com as pessoas nessas situações de violações e de violências. Ou seja, a solidariedade, ela é fundamental para a gente entender o processo e entender a contribuição que pode ser dada a essas pessoas na sua luta contra essas violências, né? Finalmente, é bom dizer que, além dos ensinamentos de Jesus, é bom a gente ter em mente o que disse um poeta, né? E eu vou citar aqui um poeta, o poeta Tiago de Mello. Tiago de Mello, em plena ditadura militar, né, sofrendo todas as restrições, o Tiago escreve um livro e fala, né, é preciso trabalhar todos os dias para a alegria geral. Eu acho que isso é um pouco o que a igreja deve fazer. Ou seja, né, a igreja precisa trabalhar incessantemente, diariamente, e todos nós devemos fazer isso incessantemente e diariamente para construir essa alegria geral, ou seja, a igualdade entre todas as pessoas. Quero agradecer muitíssimo a todos vocês que colaboraram nesse mês com, né, esse tema. Agradecer a todos que assistiram, que ouviram, que participaram, né, e dizer que, né, por mais que o tempo esteja sombrio, por mais que o momento seja momentos sombrios, a gente não pode nunca perder a esperança. Um bom dia e boa semana para todos vocês. Também do teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. O mês de setembro foi oportuno para refletir sobre cidadania. Diante dos inúmeros temas relevantes, algumas reflexões foram trazidas com a leveza da poesia. Refletimos a diversidade religiosa através do poema Manifesto, de Ana Mari Souza, e interpretado por Nívia Dias. Manifestamos a nossa indignação com a liberação de armas. Com o poema de Firmino Rocha, Deram um Fuzil ao Menino, interpretado por Zeni Varjão. Deus abençoe o grito da juventude. É um poema de Péricles Monteiro.
e foi interpretado pelos jovens Bia Torres e Davi Veloso. E hoje trazemos o poema Direito, Pra Que Direito? Autor, Paulo Torres. Intérprete convidada, Vera Lúcia Souza de Oliveira e Torres. Vera Lúcia é também advogada, procuradora do INCRA e nos últimos anos atuou na viabilização das ações voltadas à reforma agrária. É membro fundadora da Igreja Batista Nazaré e, assim como Paulo e Marta, sonhou com uma igreja voltada para o verdadeiro cristianismo. Vera participa da vida da igreja ininterruptamente. Continua sendo, sabe, agrega, acolhe, organiza, inova, anima, caminha incansável. É integrante do coral da igreja, do coral ecumênico da Bahia, de Samarina. Canta dueto com diversos irmãos e irmãs, é solista. Com amigos, com a família. Não importa onde nem com quem. O importante é cantar, pois considera que a música é inspiração divina e enlevo espiritual. Porém, agora, ela será a intérprete do poema e foi especialmente escolhida e convidada pelo autor. Direito, pra que direito? Direito, pra que direito? Um poema de Paulo Rosa Torres. Direito, pra que direito? Invadiram nosso mundo, destruíram nossas matas, queimaram nossa terra, envenenaram nossa água e nosso ar. Violaram nossos corpos, violentaram nossas mulheres, mataram nossas crianças, nossos velhos, nossos guerreiros. Reduziram milhões de nós a poucas centenas de milhares. Direito? Para que direito? Invadiram nosso continente, nos caçaram e acorrentaram como feras. Nos jogaram em porões fétidos de navios, acorrentados, sem ar, sem água, sem comida. Livraram-se dos corpos dos nossos irmãos mortos, jogando-os ao mar, como se fosse apenas um pedaço de carne podre. A senzala, as correntes, o limbabo, os açoites, o pelourinho, a orelha decepada, a marca de ferro em brasa, a forca, os membros decepados. Direito? Pra que direito? A terra negada, a exclusão do trabalho, o preconceito que nega igualdade e oportunidade, que mata de tiro, de fome, que humilha, que exclui, que nega direito ao território, às manifestações, às celebrações. Direito? Pra que direito? Excluídos da terra, excluídos da cidade, empurrados para a favela e periferia, expostos à violência policial. Nossos jovens assassinados ou jogados no camburão para prisões das quais dificilmente saem. Direito? Para que direito? Direito? Direito para quem? Direito? O que é direito? Indígena assassinado, quilombola assassinado, sem terra assassinado, território tradicional invadido, impunidade garantida. Direito? Para que direito? Direito? Direito para quem? Direito? O que é direito? Quilombo despejado, favela invadida, crianças assassinadas,
120 mil brasileiros mortos, em sua esmagadora maioria pobres, negros, indígenas. Genocídio planejado e executado. Impunidade garantida? Direito? Para que direito? Direito para quem? Afinal, direito. O que é direito? Também do teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos para a construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica no século XXI. Tem como objetivo a proteção ecológica, respeito aos direitos humanos, democracia e paz em todo o mundo. O documento foi uma iniciativa das Nações Unidas, mas se desenvolveu e finalizou como uma iniciativa global. No ano 2000, este documento foi ratificado pela Unesco no Palácio da Paz em Haia, em Holanda, com a adesão de mais de 4.500 organizações internacionais, incluindo o Brasil. A redação da Carta da Terra envolveu a mais inclusiva criação de um documento internacional. Por isso, houve muitos eventos em todo o mundo, dentre os quais a Eco 92, no Rio de Janeiro, e a Conferência Regional das Américas, em 1998, realizada em Cuiabá. Essa conferência foi muito importante para nós, pois naqueles dias de 30 de novembro a 3 de dezembro de 1998, a Igreja Batista Nazaré esteve presente através de um documento sobre reforma agrária. Este documento foi resultado de amplos debates na igreja. E lá estava o nosso representante. Era um jovem advogado chamado Paulo Rosa Torres. Atualmente, Paulo é professor de Direito da UFES, mestre, doutor em Planejamento Social e Desenvolvimento Social. Durante o mês de setembro, refletimos sobre os aspectos mais relevantes da cidadania. Para coordenar os temas aqui veiculados, buscamos a orientação do professor Dr. Paulo Torres. Ao longo de 4 domingos, foi refletido temas que incomodam muito, que tocam em muitas feridas. Mas tudo foi trazido com leveza, poesia e até desenho animado. Assim como Marta e Vera, Paulo é membro fundador da Igreja Batista Nazaré. E a história desta igreja se entrelaça com a história de Paulo Torres, pois vivem alimentados pelos mesmos sonhos de luta, resistência e fé. Paulo é escritor e abre em seu saber técnico uma janela para a poesia. Assim vimos o poema Direito, Pra que Direito? E no preâmbulo de seu livro Terra e Territorialidade, fomos descobrir um belíssimo texto que diz: ao Ser Supremo, que em suas várias formas de manifestações terrenas move a terra, a água e o ar, e dá inteligência aos seres humanos, para conviverem nesse pequeno, mas importante para nós, planeta. Mas também dá forças aos fracos e oprimidos em suas lutas constantes pela sobrevivência e dignidade, além de iluminar e fortalecer este pobre mortal nos momentos de desânimo e cansaço. Paulo, nós te agradecemos muito a colaboração e te desejamos que este Ser Supremo, que te aproxima do sagrado, esteja norteando todos os teus passos. Muito obrigada.
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre.